Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, e vamos ler do verso 24 até o verso 28. Romanos, capítulo 8, do versículo 24 até o versículo 28. A palavra de Deus diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra, ela é vida, ela é alimento e nós precisamos desse alimento espiritual. Precisamos desse sustento, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede de Tua boca. E é essa que nós queremos ouvir esta manhã. Não estamos aqui para ouvir as ideias dos homens, os pensamentos, as filosofias do mundo, mas sim o que diz a Tua palavra para nós. Que ela fale ao nosso coração, que barreiras sejam quebradas para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. E eu preciso, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia e da unção do Teu Espírito para ministrar a palavra, que ela me capacite a fazer isto mais uma vez esta manhã e que haja proveito para todos nós que vamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, a Bíblia nos fala a respeito das fraquezas, das dificuldades que a gente pode enfrentar nesse mundo. Como já disse várias vezes aqui na igreja, não é privilégio do ímpio, nem privilégio do crente ser abençoado. Tudo sucede a todos, como diz a Bíblia. Todos nós podemos passar por lutas, por aflições e também podemos ser agraciados e abençoados por Deus. Mas temos que aprender a viver. E o que nos ensina a viver é a palavra de Deus. O que nos orienta, o que nos fala ao coração quando enfrentamos a luta e a adversidade. A Bíblia também nos fala quando enfrentamos a bênção, quando temos coisas boas. Em tudo nós podemos achar na palavra de Deus a orientação para aprendermos a viver da melhor maneira possível. Mas uma coisa que a palavra de Deus nos diz é que se nós passarmos por dificuldades, se nós tivermos momentos de fraqueza, a garantia que temos da parte de Deus é que nós não estamos sozinhos. Como eu disse, o mundo e as pessoas do mundo também passam por aflições e dificuldades. A tristeza também chega na porta de muitos de nós e também de outros que não conhecem a Deus. Mas a grande diferença que a Bíblia coloca para nós é que quando as pessoas do mundo passam por situações adversas parecidas com as nossas, elas não têm o auxílio que nós temos, a ajuda que nós temos. E o que a Bíblia diz para mim e para você é que essa ajuda vem do Espírito de Deus. O Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Aí ele advertiu que iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo, enviado da parte do Pai, para ser o nosso Consolador. É o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. Aquele que estará sempre conosco, nos consolando. E quando é que nós precisamos de consolo? Quando vem a adversidade, quando vem a tristeza, quando a luta parece maior do que aquilo que eu posso suportar. E é nesse momento que a presença do Espírito Santo se faz sentir. Ele está sempre conosco, mas talvez a gente não perceba quando está tudo bem,
quando está tudo tranquilo. Mas é na hora da adversidade que nós podemos fazer com que essa presença seja notada. Aquele que está ao nosso lado para nos consolar. E o que Paulo diz nesse texto é que toda a nossa fé se baseia naquilo que nós não estamos vendo. Ele diz no verso 24 que nós fomos salvos na esperança. E a esperança que se vê não é esperança, mas sim aquilo que a gente não vê. Ele chega a dizer, olha, o que eu já vejo, já está diante de mim, isso não é alvo da minha esperança. Eu espero algo que eu não vejo ainda. Toda a nossa fé é baseada nisso. Ele diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então todos nós, cristãos, cremos em algo que não é visível, que não é palpável, tangível, mas é a nossa fé naquilo que não vemos. O Espírito Santo não pode ser visto por nenhum de nós, mas ele está presente, ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele se manifesta nos momentos em que mais precisamos. Então, algo que eu preciso notar pela palavra de Deus. E Paulo diz no versículo 26, também o Espírito, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, semelhantemente nos assiste, em algumas versões diz aí, nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza. Nós temos fraquezas, irmãos. Nossa vida não é composta apenas de fortalezas. Nós temos fraquezas. Todos nós, igualmente. Por mais que sejamos hábeis, por mais que sejamos fortes, há momentos em que temos fraqueza. A gente vê isso na vida do profeta Elias, aquele homem usado tremendamente por Deus para matar profetas de Baal. De repente tem um momento de fraqueza por causa da ameaça de Jezabel. Então todos nós, por mais fortes que possamos parecer, temos algum momento de fraqueza na vida. E o que Paulo diz é que o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nessa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. Essa é uma afirmação feita por Paulo que é verdadeira. Nós não sabemos orar. Eu fico às vezes pensando, em muitos irmãos, quando chegam na fé, quando começam a sua caminhada cristã, talvez digam assim, pastor, não me chama para orar não, porque eu não sei orar. Você já falou isso? Você já pensou isso? Posso chamar você para orar aqui na frente? Tem gente que desmaia, né? Mas talvez a gente pense logo, não, eu não sei orar. Amados, o que a Bíblia está dizendo é que nenhum de nós sabe orar. Nenhum de nós sabe orar como convém. Nenhum de nós sabe orar verdadeiramente. E aí, por isso que ele diz que o Espírito intercede por nós. De maneira muito acima do que possamos imaginar. Até com gemidos inexprimíveis. Então há uma intercessão do Espírito Santo em nós e por nós, que é maior do que qualquer coisa que a gente saiba. E é interessante, já disse aqui uma vez, a palavra em grego, porque esse texto é em grego, é originalmente escrito, quando Paulo diz aqui que ele nos assiste ou nos ajuda, a palavra ali no original grego é sunanti lambanomai, que significa aquele que está do outro lado, aquele que segura junto conosco. E eu, quando olho para essa palavra, imagino quando estou carregando um peso muito grande, você já veio com a sacola de supermercado, muito pesada, como seria bom que tivesse alguém segurando a outra alça, não é, irmão? Você já pensou nisso? Alguém segurando aquele peso contigo e aquilo então é repartido. E exatamente essa palavra, o sentido dessa palavra, é o significado do que o Espírito Santo faz conosco. Ele está ao nosso lado, segurando do outro lado conosco, carregando esse peso junto conosco. Não tira totalmente, não carrega tudo sozinho, mas me ajuda, me assiste na minha fraqueza. No momento que eu penso que aquilo é pesado demais para mim, que eu não consigo carregar aquele peso, está Ele ali ao meu lado,
segurando junto comigo, participando junto comigo dessa dificuldade, e Ele está fazendo dessa forma. É esse o sentido do que Paulo diz aqui. Até me ajudando a orar, porque nem orar eu sei direito. Nem orar na aflição eu sei corretamente. Então o Espírito é aquele que está segurando do outro lado comigo, dividindo a carga comigo, dividindo o peso na minha fraqueza. Porque às vezes a gente passa por momentos de fraqueza tão grande na vida, que a gente acha que não consegue carregar nada, nem a própria vida. Mas o Espírito Santo não nos deixa nenhum momento. Estará para sempre conosco. Quem prometeu isso foi Jesus. E Ele é fiel para cumprir. Então eu nunca estarei sozinho. E nos momentos em que eu nem souber de fato pronunciar palavras de oração, porque faltam às vezes as palavras, diz a Bíblia que o Espírito Santo acaba assumindo o papel, intercedendo por mim e por você, suprindo até a nossa dificuldade de pronunciar palavras, de dizer de fato o que precisamos. O Espírito Santo está ali intercedendo por mim. Ou seja, nas lutas, nas dificuldades, quando o peso é grande demais para nós, o Espírito Santo está presente. Nas tentações, nas provações, nas tristezas, Ele está ao nosso lado. Ao lado é o significado daquela palavra. Que está sempre ali comigo e eu nunca estarei então sozinho. E quando eu estiver especialmente fraco, é aí então que a atuação dele é ainda mais sensível. Por isso Paulo um dia disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é aí que o poder de Deus se manifesta. E Paulo chegou a essa conclusão dizendo, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É nessa hora que eu percebo o quanto é real a presença do Espírito Santo ao meu lado. Veja o que diz a Bíblia em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 16 ao versículo 18. João 14, 16, Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Lembra do que eu falei ainda há pouco da diferença? A diferença não é que o crente não passa por dificuldade e o mundo passa. Não, essa não é a diferença. Nós todos passamos por dificuldades, mas o mundo não tem o Espírito Santo. Nem o pode receber, como disse Jesus, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você conhece o Espírito Santo, porque ele está em você, porque ele habita em você. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja como Jesus fala a respeito disso, mencionando o papel do Espírito Santo nos momentos de fraqueza, nas dores, nas lutas, na vida de cada um de nós. Mas eu queria dar alguns exemplos práticos esta manhã de lutas e fraquezas às quais todos nós estamos sujeitos. E para que você, ao se identificar com isto, lembre do que diz a Bíblia. Porque a palavra de Deus ela faz efeito não apenas quando eu a leio, mas quando eu a aplico na minha vida. Não apenas quando eu leio para conhecê-la, mas quando eu aplico aquilo que está sendo dito ao momento que eu estou vivendo. Talvez uma das maiores fraquezas que a gente tenha hoje em dia, nesse mundo que a gente vive tão agitado, seja o desânimo. Quanto é comum que muitas pessoas hoje estejam desanimadas. Isso é um perigo tão grande que Jesus mesmo disse, olha, não desanimem. Você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Você lembra de Jesus falando isso? Por que Jesus se importa com isso? Porque o desânimo é uma das piores coisas que podem acontecer com a gente. Porque uma pessoa desanimada, ela não faz absolutamente nada. Ela não rende, ela não produz.
ela não tem vontade de realizar e talvez nem de viver. Então o desânimo é uma fraqueza que prostra a gente, que prostra e que joga a gente no chão. E a vida cristã, ela é uma batalha, irmãos. Como é que eu vou batalhar desanimado? Você amanhã, segunda-feira, é dia de batalha, né? Como a gente fala por aí. Como é que você vai amanhã para o trabalho desanimado? Como é que você vai viver a vida desanimado? Como é que você vai vencer os desafios da semana que virão se você estiver desanimado? Essa batalha não pode acontecer, ou pior, ela vai acontecer, mas você não vai poder enfrentá-la se estiver desanimado. Você lembra do que eu disse ainda há pouco do profeta Elias? O que abateu o coração do profeta foi um desânimo. Mesmo depois de uma grande vitória, veio uma palavra maldita a ele, de uma mulher que o ameaçou de morte, que disse que acabaria com a sua vida. Ele, ao invés de lutar contra aquilo, ele simplesmente desanimou. E a Bíblia diz que ele queixosamente se decepcionou e pediu praticamente a morte para Deus. E a palavra de Deus diz que ele foi se fechar dentro de uma caverna. O que acontece com um desanimado é que ele quer se esconder, né? Ele quer se colocar numa caverna, talvez debaixo da cama, não quer ver ninguém, não quer sair, e começa a se queixar e começa a se lamentar. Essa não é a circunstância que Deus tem para a sua vida. Você precisa lembrar, o Espírito Santo te ajuda. Na hora que você se sentir desanimado, na hora que você achar que o inimigo é muito cruel e ameaçador, você vai lembrar de Romanos 8, 26 e vai perceber o que está escrito aqui. Ele te ajuda, está ao seu lado, você não está sozinho. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso número 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O apóstolo Paulo trouxe isso para a sua vida, porque ele também enfrentou muitas lutas, perseguições, provações, castigos físicos. E nós talvez não enfrentemos castigos físicos por causa da nossa fé. Você já apanhou por causa da sua fé? Dificilmente, né? Algum de nós já enfrentou algo parecido. Mas ele que enfrentou tudo isso disse, olha, eu posso ser atribulado, mas eu não permito que a angústia se instale no meu coração. Eu posso ficar perplexo, surpreso com as coisas que eu estou passando, mas eu não permito que o desânimo venha sobre a minha alma, para que eu me afunde, para que eu me acorrente à angústia da vida. Então, amados, se o Espírito Santo te ajuda, está ao seu lado, por que você vai ficar desanimado? Por que você vai se entregar a esse sentimento tão prejudicial? E juntamente com o desânimo, parece que um é consequência do outro, vem o pessimismo. O pessimista, irmãos, é aquele cara que sempre vê o pior em todas as circunstâncias. Será que nós somos assim? Pessimistas? Ao ponto de olharmos a vida sempre pelo lado pior. Você conhece gente assim? Não olhe agora na igreja, não aponte para ninguém. Talvez esteja aí do seu lado, dá um risinho, olha para baixo, né? Mas disfarça. Porque o pessimista pode estar aqui do nosso lado, sim. Porque é logo notório o seu comportamento. Porque em tudo ele vê o pior. Ele lê a Bíblia como você lê, mas ele sempre vê o pior. Ele vê as maravilhas de Deus, mas ele diz, mas isso não acontece comigo. Ele ouve testemunhos na igreja, mas diz, mas comigo isso não acontece. Eu não nasci para isso, né? Ele ouve as coisas de Deus, ele vê as coisas de Deus, mas ele não consegue sentir a presença de Deus. Porque sua mente só pensa no que é pior, porque a sua visão é turva em relação a tudo que o cerca.
E de tudo que vê, só vê o pior. Eu muitas vezes repito aqui um conceito, que é algo que eu creio firmemente, que está na Bíblia, foi dito por Jesus: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O pessimista tem olhos maus, porque ele olha para a vida e só vê o pior. Ele olha para as circunstâncias e só vê o que é ruim. Sabe aquela pessoa que vê tudo bonitinho, mas acha um defeito? Ela existe. Talvez seja você, talvez seja eu, em algum momento. Está tudo maravilhoso, mas ela encontra uma teia de aranha ali num cantinho. Essa é a pessoa pessimista. Os olhos são maus, então ela está em trevas completamente. Mas olha, se esse é o teu caso, Romanos 8, 26 para você. O Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda a mudar essa visão. Ele te ajuda a mudar esse modo de vida, a mudar esse pensamento. Mas você precisa querer ser ajudado. Você precisa deixar esse fardo aos cuidados dele também. Lembra do outro lado? Segura do outro lado. Não queira carregar a sacola sozinho, dá outra alça para ele. Porque é para isso que ele veio e está pronto para fazê-lo. Outro problema que muitas vezes joga a gente para baixo é a desconfiança. Como tem gente desconfiada, não é só o mineiro não, né, irmão? Diz que o mineiro é desconfiado, é verdade isso? Eu casei com a mineira. Mineiro é desconfiado. Mas olha, tem muita gente desconfiada. E sabe o que é desconfiado? Desconfiado vem de desconfiança, que vem de fé. O desconfiado, na verdade, ele não tem fé. Porque quem tem fé, acredita. Quem não tem fé, duvida. Não é assim que funciona? Quem tem fé, crê e recebe a palavra. Quem não tem fé, duvida daquilo que está ouvindo. Duvida até da bênção. Tem gente que é tão desconfiada que quando acontece alguma coisa boa, ela fica pensando, agora já sei que vem uma ruim por aí. É você? Isso é tão bom que eu não vou nem pensar, porque já sei que daqui a pouco vem bomba. Porque a pessoa é desconfiada. Ela não consegue acreditar nas maravilhas que Deus pode fazer. E aí ela fica aflita, como Jesus disse lá em Mateus 6, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que vai ser no dia de amanhã. E Jesus trouxe ali uma palavra ao desconfiado, dizendo assim, olha, Deus cuida de plantas, Deus cuida de animais, Deus não vai cuidar de você? Pensa bem nisso. Para de ser desconfiado. Passa a ser crente. Passa a acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Mas hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo te ajuda. Está do teu lado. Carrega esse peso contigo. E as coisas vão melhorar. Eu preciso crer nisso. Outro problema, queridos, que nós enfrentamos, que são também terríveis, é a nossa ira, que logo se revela a qualquer problema, a qualquer aflição. E tem gente que basta ser acuado, que logo joga para fora toda a ira que está no seu coração. Leia comigo a Bíblia em Efésios capítulo 4, no versículo número 30 até o 32. Olha o que Paulo diz. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Talvez o problema de muitos seja essa ira incontida, que a todo momento se manifesta na forma de amargura, de cólera, de gritaria, de falar bobagem, de dizer besteira quando as coisas estão ruins. Talvez a ira te alcance em coisas básicas e simples da vida, num problema doméstico, num problema no trabalho, dirigindo o carro. Falou Deus com alguém agora? Irmão, uma bênção, mas dirigir um carro, pronto, fica doido. E o futebol?
Irmão, é ótimo, mas bota ele para jogar bola, ele xinga, ele fica doido. Irmão, esse problema da ira é um problema grave, é uma fraqueza nossa. E o que Paulo diz aqui, antes de falar sobre isso? Não entristeça o Espírito de Deus. Não há como eu ficar irado longe do Espírito Santo. Porque ele não está comigo. Ele não habita em mim. Ele não está para sempre comigo, não é o meu consolador. Então ele está presente nos meus momentos de ira. Isso entristece. Mas se eu colocasse sobre ele esse peso, ele me ajudava a carregar. Porque toda ira tem um motivo. Toda reação impensada que nós cometemos, se alguém perguntar, mas por que você fez isso? Por que você agiu assim? Por que você esbravejou desse jeito? Você vai ter uma justificativa. Você vai dizer, mas foi por causa disso, daquilo outro. Todos nós temos uma desculpa para isso. Mas o que nós temos também e não sabemos é o Espírito Santo, que nos ajuda, que não pode ser entristecido, que estará conosco carregando o peso, a culpa, talvez o motivo da gente ter ficado irado. Se a gente lançar sobre ele isso também, ele nos ajuda, estará ao nosso lado. Amados, outro grande problema que nós temos, outra grande fraqueza que muitos de nós também passam, eu quero ler contigo Tiago, capítulo 1. Talvez muitos de nós nos identifiquemos com isso. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz: se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém pensa ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que é vã? É à toa. Ou seja, a tua religiosidade não vale absolutamente nada, não promove nada, não acrescenta nada, é como uma perda de tempo. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim, você acha que é religioso porque você vem à igreja, porque você está com os irmãos, você fala a paz do Senhor e tudo isso e tudo mais, mas se você faz tudo isso, mas não consegue botar um freio na sua língua, você está enganando o seu próprio coração. E essa religião que você pratica não te acrescentará nada, não te servirá de absolutamente nada. Do que Tiago está falando? Da fraqueza que muitos de nós temos, que é em relação à língua, o descontrole dela. E há várias maneiras dela ser descontrolada. Ele dá uma ideia nesse versículo de refrear a língua. É como quem fala demais. Você conhece alguém que fala demais? Não olhe agora também, olhe para frente, né? Não dê cotovelada, não pega bem agora. Mas talvez você conheça alguém que fala demais, alguém que é precipitado no falar. Talvez seja um dos menores males esse falar demais. A Bíblia diz que nesse muito falar acaba tendo muita bobagem, né? A palavra de Deus fala disso. Mas pior do que falar demais é falar mal dos outros. Você conhece fofoqueiro? Não olhe agora, principalmente, por favor, tá? Você conhece algum fofoqueiro na igreja, irmãos? Não olhe para ele nesse momento. Eu até vou olhar para baixo aqui também para não entregar ninguém, não é? Mas é o fofoqueiro, é o mentiroso, é o caluniador, é aquele que inventa coisas sobre as pessoas. Veja que problema terrível é isso. Quem vai governar a minha língua precisa ser o Espírito Santo. Ele me ajuda, mas ele só me ajuda naquilo que eu coloco para ele. Entende isso? Ele está ao meu lado, mas eu sou capaz de entristecê-lo. Você viu ainda há pouco Paulo falando disso? Então ele não vai tomar a minha ira e tirá-la de mim. Porque eu sou capaz de, mesmo tendo o Espírito Santo, ficar irado. Eu sou capaz de, mesmo tendo o Espírito Santo, falar uma bobagem. Mas se eu quiser, ele me ajuda. Se eu quiser,
invocar a sua ajuda, ele me conduzirá. Se eu pedir, Espírito Santo, fala por mim, ele falará. Mas se eu não quiser, eu vou falar por mim mesmo. E há uma grande chance de eu dizer muita bobagem. Então eu posso entristecê-lo, eu posso ficar irado. Mas se eu precisar, eu posso dizer, Espírito Santo, me ajuda a não ficar irado. Me ajuda a não me indignar quanto a isso que estão fazendo comigo. Me ajuda a calar. Espírito Santo, me ajuda a frear essa língua miserável que eu tenho. E basta eu bobear, já estou falando mal de alguém. Nem sinto, mas já estou dizendo bobagem. Nem sinto, já estou falando palavrão. Pede a Deus, Espírito Santo. Ele não ajuda, irmão? Mas ele só ajuda se você se colocar. Ele não invade, ele não toma, ele não oprime. Eu peço e ele me ajuda. Eu apresento a ele a minha fraqueza e ele vai e carrega do outro lado comigo esse peso. É disso que nós estamos falando e isso precisa ser entendido por cada um de nós. Outra área em que ele pode te ajudar, em Hebreus, no capítulo 12. Abra aqui o versículo 15, também bem conhecido, em que o autor de Hebreus diz assim: atentando diligentemente, cuidadosamente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui é dito algo sobre a amargura que precisa ser observado com muita atenção. A amargura parece um problema exclusivo meu, mas o que a Bíblia diz é que por meio dela muitos são contaminados. Então não é algo que é problema só meu, é um problema meu que afeta os outros ao meu redor. Você já andou com gente amargurada? Você já ficou perto de gente amargurada? Vai para longe porque isso pega, irmão. É o que está dizendo a Bíblia aqui. Muitos são contaminados pela amargura. Ela produz raízes, como é dito no texto. Ela se enraiza, ela se infiltra no coração da própria pessoa e de alguma forma ela acaba contaminando a vida dos outros. Porque é uma raiz que produz frutos amargos. Esses frutos são espalhados ao nosso redor. Então isso é uma fraqueza contra a qual também precisamos lutar. Porque isso é uma derrota da alma. E o que a Bíblia diz? O Espírito Santo me ajuda. Nenhum de nós talvez seja capaz de impedir que uma amargura chegue ao nosso coração. Mas o que a Bíblia diz é que eu preciso cortá-la pela raiz. Há um ditado popular que diz: antes que o mal cresça, corte. Não é? Então, antes que isto se avolume dentro de mim, eu preciso tirar essa raiz, arrancar pela raiz, para não ficar mais nenhum resquício dentro do meu coração de algo que possa me amargurar. E quem é que vai me ajudar a tirar essa raiz? O Espírito Santo. Aquele que intercede por mim sobremaneira, aquele que mora comigo, que habita comigo, que está em mim. Não tente vencer sozinho, irmão, se há quem possa te ajudar. E por fim, num outro exemplo, e esta pregação podia se prolongar com mais e mais exemplos disso tudo, eu quero abrir a Bíblia contigo na carta de Paulo a Tito, no capítulo número 1. No capítulo número 1 de Tito, versículo 15 e 16. Paulo aqui a Tito diz algo muito importante. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Veja que ele liga impuro e descrente. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis
desobedientes e reprovados para toda boa obra. Pensa no que diz Paulo aqui ao seu discípulo Tito a respeito desta situação. Do que fala ele basicamente nesses 2 versículos? Ele fala da impureza. E a impureza pode se manifestar na nossa vida de diversas formas. Lembro mais uma vez dos olhos bons e dos olhos maus. A impureza está ligada aos olhos maus, e se os olhos forem maus, o corpo todo está em trevas. A impureza muitas vezes entra pelos olhos, porque vem deles a cobiça, o adultério, a corrupção, o desejo maligno daquilo que não me pertence, não é? A inveja, tudo isso promove a impureza. E nessa área também o Espírito pode me ajudar. E o que Paulo diz é que para o puro, tudo é puro. E aí eu já vi gente até zombando desse versículo, sabia? Não sei se você já viu isso, mas eu já vi. Gente zombando desse versículo. Porque talvez não entenda a essência do que está dito aqui. Quando Paulo diz que para o puro tudo é puro, não quer dizer que eu vou transformar coisas impuras em puras. Não é? Não quer dizer que eu vou olhar a pior coisa e achar que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas para o puro, há uma pureza no seu coração. Então ele não vê muita maldade nas coisas. Mas há outros que veem maldade em tudo. E aí é preciso a gente ter um equilíbrio. Porque nem ao ponto de não ver maldade em nada e ser uma pessoa completamente alheia ao que está ao meu redor, mas também não ao ponto de ver maldade em tudo. E tem muita gente na igreja que vê maldade em tudo. Mas sabe por quê? Porque o seu coração é impuro. Porque a maldade está primeiro na própria pessoa. Se ela tem maldade no seu coração, ela tem uma capacidade enorme de enxergar maldade nos outros. Entende isso? Você consegue entender o equilíbrio entre essas coisas? E o que Paulo diz aqui é muito claro, porque ele diz para os impuros e descrentes. Ele acaba dizendo, olha, o impuro na verdade é descrente. O impuro, ele pode até estar na igreja, porque no tocante a Deus, olha o que ele diz no verso 16, professam conhecê-lo. Não, eu conheço Deus. E é por isso que eu julgo todo mundo, acho que todo mundo é safado, acho que todo mundo é impuro, porque eu professo conhecer. Mas eu nego a Deus pelas minhas próprias obras. Porque eu sou de fato impuro. E por isso ele diz, são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que problema, irmãos, nós sermos assim. Achamos muita impureza em tudo ao nosso redor, porque na verdade o problema está em nós. Não defendo com isso que a gente também ache tudo normal, tudo bonito, né? Tudo puro, porque não é, a gente sabe que não. Há coisas que são realmente impuras e devem ser reprovadas, mas eu preciso analisar primeiro o meu coração. Será que eu estou achando isso impuro porque, na verdade, a impureza está dentro de mim? É esse julgamento primeiro. Quando a Bíblia diz que nós não devemos julgar, há pessoas que dizem assim, não podemos julgar ninguém. Isso não é verdade. O que Jesus está dizendo é cuidado com o seu julgamento. Porque com a medida com que você julgar, com esta mesma medida você será julgado. O erro está quando nós julgamos rigorosamente os outros e somos tão bonzinhos quando julgamos a nós mesmos, o nosso próprio comportamento. Somos tão apressados em nos inocentar e somos tão rápidos em acusar e condenar os outros. Esse é o problema. Mas quando há uma pureza no coração, lembra dos olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, tudo está em trevas, em você e em tudo que você olha. Você só vê o mal e a maldade em tudo, porque os seus olhos, na verdade, é que estão maus. Então há um problema
de impureza, contra o qual todos nós devemos lutar diariamente. Amados, qual cristão que não tem que lutar contra a impureza? Fala para mim. Qual o cristão que não tem que lutar contra a tentação? Algum de nós aqui não é tentado? Algum de nós não precisa enfrentar a tentação? Será que foi por acaso que Jesus incluiu na oração que nos ensinou? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque todos os dias seremos tentados, todos os dias seremos provocados, nossos olhos serão chamados, todos os dias lutaremos contra isso. Mas sabe qual é a boa notícia? É que a gente não luta sozinho. É que há o Espírito Santo que está ao nosso lado, segurando o peso do outro lado, juntamente conosco, intercedendo por nós quando a gente não sabe orar. Mas só se eu clamar pela sua ajuda. Só se eu percebê-la e buscá-la. Porque Ele está comigo, mas como já disse, eu posso entristecê-lo. Ele está ao meu lado em todo o tempo, mas como já foi dito aqui, você é livre para fazer o que você quer. Mas se você deixar Ele agir, Ele vai agir em você. Ele vai atuar em você. Até orar, Ele vai orar por você. Essa é a palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Entrega a tua vida, confia, clama pela sua intercessão. E aí talvez você encontre a verdade do último versículo que lemos, Romanos 8, 28. O que diz ali? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que tudo coopere para o meu bem, mas eu preciso me submeter ao Espírito Santo. Não invoque esse versículo quando você faz tudo do jeito que você quer, quando você faz tudo da sua cabeça, quando você toma todas as atitudes por você mesmo. Aí não vem com essa, não, tudo vai cooperar. Não vai conversa nenhuma. Tudo vai cooperar quando você tiver a ajuda do Espírito Santo. Quando Ele te guiar nessas necessidades, nessas fraquezas, Ele não intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu citei aqui algumas fraquezas. Há outras que Ele mesmo pode lembrar para cada um de nós, para que a gente coloque todas elas diante dEle e peça: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, essa é a minha fraqueza, me ajuda. Você pode orar comigo agora? Vamos falar com Deus? Eu queria que você fizesse a sua oração diante de Deus. Alguns exemplos eu dei na mensagem, talvez você tenha identificado. Talvez você diga: pai, minha língua é um problema. Minha língua está sempre falando bobagem, está sempre falando dos outros. Pai, eu sou pessimista. Pai, eu tenho amargura. Pai, eu estou desanimado. E talvez o próprio Senhor te lembre de outras coisas. Mas o que é mais importante agora é que você coloque tudo isso aos pés do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo de Deus, me ajuda nessa fraqueza. Me ajuda nessa fraqueza contra a qual eu luto, mas parece ser maior do que as minhas forças. Porque volta e meia eu caio no mesmo erro, eu faço a mesma coisa, eu cometo o mesmo pecado. Espírito Santo, me ajuda nessa fraqueza. Fala com Deus agora. Você e Deus. Você e o Espírito Santo. Se há alguma das que eu falei na pregação, amém, mas se Ele te lembrou de outra, fala para Ele: Senhor, essa fraqueza que o Senhor sabe que eu tenho, essa tentação que me perturba, Pai, me ajuda nessa fraqueza. Espírito Santo, me ajuda. Intercede por mim. Me ajuda, Espírito Santo. Segura esse peso que é muito grande para mim. Eu quero a tua ajuda, eu quero a tua intervenção. Eu não quero te entristecer. Eu quero que o Senhor se meta nisso. Eu quero que o Senhor toque nessa ferida. Eu quero que o Senhor me cure disso.
Fala com o Espírito Santo agora. Faz a tua oração. E eu creio que Ele está agora te ajudando, porque Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis, de forma que talvez você não consiga expressar com as suas palavras. Mas Ele fala por você, Ele atua em você, e Ele está em você porque você é salvo. Não estou falando para o não salvo. O não salvo não pode conhecê-lo nem recebê-lo, como disse Jesus. Mas para você que é salvo, você tem o Espírito Santo. E Ele pode te ajudar essa manhã. E em todas as horas que você precisar, diga: vem, Espírito Santo. Vem e me ajuda, Espírito Santo. Vem, intercede por mim, Espírito Santo. Vem, segura esse peso comigo, Espírito Santo. Me ajuda. Fala com Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te ajude. Em nome de Jesus.